Olá! Hoje nós vamos falar sobre um dos problemas do inventário e como que nós podemos fazer para excluir ele, para sair desse problema, porque você já deve ter ouvido falar, o inventário dá uma dor de cabeça danada. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Ziliani, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família, com expertise em holding familiar, e aqui no meu canal a gente trata tudo sobre holding familiar. Então se você quer saber um pouco mais, toda semana tem vídeo novo aqui, tá? Mas vamos lá. Primeiro, pra gente saber o porquê que o inventário ele traz um problema e por que a gente fala que esse inventário é um problema, né? Vamos entender o que é o inventário, quando que nós precisamos dele. O inventário, ele é um instrumento pelo qual a gente consegue passar a herança de uma pessoa que acabou de falecer, pelo do decujus, aos seus descendentes, aos seus familiares, seja seu cônjuge, seu companheiro, seus filhos ou até mesmo seus ascendentes, quando você não tem nenhum cônjuge e quando também você não tem nenhum filho, nenhum herdeiro aí na sua fase descendente. Então o inventário é isso, é o procedimento com o qual você consegue, os seus herdeiros têm acesso à sua herança, a todo esse patrimônio que você está constituindo para deixar para eles ou até para ter uma vida sólida. E qual o momento que nós falamos do inventário, né? Porque é um assunto delicado, sucessão, herança, morte, a gente entende que é um assunto delicado e que os brasileiros eles se esquivam de falar. Por que eu falo que os brasileiros se esquivam de falar sobre o inventário? Porque nós fomos criados assim. A nossa tradição, a nossa cultura, nós herdamos elas de Portugal, né, que foram os nossos colonizadores, e nós temos ainda poucas pessoas que já são bilionárias, multimilionárias, né? O nosso país, ele ainda é um país relativamente novo. E então, por agora que as pessoas estão vindo a ter acesso ao inventário e ali estão descobrindo essa dor de cabeça, esses problemas que o inventário traz para toda a família brasileira. Bom, quando que nós vamos falar do inventário, então? Se nós não falamos em vida, se você não discute em vida sobre os seus bens, seu patrimônio com seus descendentes, ascendentes ou com seu cônjuge, vai ter um momento que você vai ter que falar, que todo mundo vai ter que passar, é pelo inventário. Quando que nós falamos disso? Quando a pessoa vem a óbito. E o que acontece? Nesse momento, quando a pessoa vem a óbito, é o momento mais delicado que você tem dentro de uma família. É o momento que você perde um ente querido, é o momento que a gente às vezes fala ou tira o teto sobre você, tira o chão sobre a sua casa. Mas é um momento também que a gente tem que falar sobre isso. Inventário. Olha que coisa chata. Durante 60 dias, desde a data do falecimento até 60 dias corridos, você precisa dar entrada ao inventário. Isso quer dizer que, quando a pessoa falece, você tem 60 dias para achar um advogado e dar entrada no inventário? Não, senhor. Quando a pessoa falece, você tem que buscar de antemão um advogado ou alguém que te auxilie a fazer esse inventário. E aí você vai ter que juntar todas as certidões de todos os bens móveis, de todos os bens imóveis, vai ter que procurar um contador, vai ter que fazer contas, muitas contas, ver credores, ver contas em banco, ver tudo o que esse decujus, o que esse falecido deixou, se há dívida, se não há, se tem a receber, se tem créditos, se tem débitos. Então tudo isso em um curto prazo, até que você entregue toda essa documentação ao seu advogado e também com toda a sua família, entre em consenso com o que vai ficar para cada um de cada parte. E aí que a gente dá início a algumas brigas familiares ou um pouco depois para saber quem que vai ficar na diretriz da empresa, quem que vai ficar com aquela casa, quem que vai ficar com a casa no sítio, na praia, em Chapada. Então é mais ou menos isso. Naquela dor, você ainda tem que ter um tempo para falar sobre processo, sobre inventário, sobre dívidas, sobre credores, sobre empresas, ainda mais quando a pessoa é uma empresa, né? Que a pessoa faz parte de uma família empresária. Quando essa pessoa, o patriarca, a matriarca falece, aquele que está remando o barco, né, dando as diretrizes,
as pessoas ficam um pouco perdidas, sem saber ali se vai dar continuidade, ou mesmo querendo dar continuidade àquele legado, às vezes fica impedida porque não sabe, não tem acesso, não sabe como mover, não sabe todos os caminhos que deve percorrer para ter continuidade nessa empresa. Mas vamos voltar ao inventário realmente. E o que precisa de inventário? As pessoas às vezes acreditam que o inventário só é preciso para aquelas pessoas que têm um vasto patrimônio, ou que tenha uma casa, 2 casas, um carro, né? Ou que tenha mais de 2 filhos. A verdade é que todos nós precisamos de inventário. Se você não tem nada no seu nome, se você não tem nada, você vai ter que fazer um inventário negativo, né? Então, se você tem uma casa e um único herdeiro, um único filho, ou só é um cônjuge, não sei. Se você só tem isso, o seu filho vai ter que passar pelo processo de inventário para ter acesso àquilo que já é dele. Porque, convenhamos, se você tem uma casa e tem um herdeiro apenas e tão somente, aquela casa já é dele quando você vier a faltar. Mas vai precisar passar pelo processo de inventário e junto dele com todas as suas mazelas que ele traz. É claro que ali talvez não vai ter as brigas familiares que o inventário às vezes traz para nós, mas vai ter aí que pagar, despender algum valor para pagar o ITCMD, para pagar o advogado, para pagar o cartório, o judiciário, o contador e dentre outros tantos. E eu falei para você que o inventário tem vários problemas. Mas qual dos problemas que nós vamos tratar hoje? O inventário ele consegue dilapidar o seu patrimônio, ele consegue trazer brigas na família, ele consegue deixar o seu patrimônio todo engessado, todo parado, ele demora a vida média de um inventário no Brasil é de 2 anos e meio a 5 anos, mas certo que já chegou alguns inventários que demoraram mais de 105 anos para finalizar. Imagina você, o seu filho aí ter acesso ao inventário só depois ao seu patrimônio, ao patrimônio que é dele por direito depois de uns 5, 6, 7, 8 anos com brigas, tendo que pagar tributos, tendo que vender pedir um alvará para poder vender algum patrimônio, vender um carro para pagar o inventário, e aí a gente vê o que? As famílias empobrecendo. Você vai falar para mim assim, Priscila, não acontece nada disso. Esse empobrecimento não é legítimo, não acontece. Será? O que pouca gente fala, o que tem por trás do inventário é que ele consegue dilapidar de 20 a 40% do seu patrimônio. De 20% se o seu filho não precisar vender nenhum patrimônio para pagar as custas do inventário, né? Para pagar imposto de TCMD, que é imposto de transmissão causa mortes, para pagar o advogado, para pagar o cartório, para pagar o judiciário, né? Ele geralmente tem que vender. E se ele tem esse patrimônio e não precisa vender, tudo bem, só vai diminuir 20% de tudo que você tem. Então agora para e pensa, faz um resumo de todo o patrimônio que você tem. Quanto que é 20% de todo esse patrimônio, tá? É o que seu filho vai ter que pagar para fazer esse procedimento de inventário. Agora, se ele não tem esse dinheiro na conta corrente dele disponível para pagar esse inventário, ele vai precisar pedir ao juiz, olha a burocracia, a gente tem que pedir ao juiz, para o juiz liberar para que ele pague para que ele venda uma casa e pague esse processo de inventário, ou venda um carro, ou algum outro patrimônio que seja, mas que ele consiga arcar com essas custas judiciária, aí sim você tem uma redução do seu patrimônio de 40%. Então imagina de novo todo o seu patrimônio menos 40%. Quanto que isso vai chegar, vai doer na mão, no bolso da sua família, das pessoas que você ama. Porque o inventário ele vai para as pessoas que você ama. Se você é uma pessoa família, para as pessoas que você ama, pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro, são eles que vão sofrer com esse processo de inventário. Mas hoje eu disse que nós vamos falar de um único problema, que é a dilapidação do patrimônio. Eu já te dei aí um spoiler, por que bato na tecla que o seu filho pode ser rebaixado de classe social se ele passar pelo processo de inventário. E quando eu falo seu filho, está incluso o seu filho, a sua filha, o seu genro, a sua nora e também a sua esposa ou seu esposo, o seu cônjuge, o seu companheiro, a pessoa que você vive.
quais são os custos que tem por trás do inventário que poucas pessoas falam, né? Aqui nós sempre falamos, o inventário é caro, não passe pelo inventário, processo de inventário é caro. E eu pergunto pra você, quantas pessoas que você conhece, que você ouviu falar que o inventário é caro? Que te falaram assim, Priscila, fulano, o inventário é caro. Eu precisei vender um carro, uma casa. Quantas pessoas que você já ouviu falar? Eu tenho certeza que mais de 2, 3, 4, 5. Ainda mais aí depois de instaurada essa terrível pandemia no nosso país aí a nível nacional, mundial na verdade, né? Bom, o inventário é caro porque primeiro você tem que pagar um imposto de transmissão causas-mortes. O que é o imposto de transmissão causas-mortes? É o imposto sobre a morte, é o ITCMD ou ITCD, dependendo aí do estado que você tá. Eu tô falando aqui de Cuiabá, Mato Grosso, então eu vou falar aqui pra você qual o valor da alíquota do ITCMD. O valor da alíquota aqui no nosso estado do Mato Grosso, ela varia entre mínimo 2% e máximo 8%. Sobre o que, Priscila? Sobre o valor total do seu patrimônio. Então imagina todo o seu patrimônio, se você fosse vender ele hoje, quanto que seria para você vender o seu patrimônio hoje? X, então você coloca aí menos 8%. E o 8% vai ser o valor que você vai ter que pagar para o Estado, né? Para o seu filho ter acesso a esse patrimônio que você tem. Segundo ponto, você vai ter que procurar um advogado para entrar com esse inventário. Aqui a nossa tabela da ordem, ela determina que o mínimo para que você contrate o advogado, mínimo 5% é o mínimo aqui para o advogado fazer esse processo de inventário para você, seja judicial ou extrajudicial. E aqui falando sobre inventário judicial, você vai ter que pagar também uma porcentagem de custas judiciais para o fórum. É isso aí, de 2 a 3% de todo o seu patrimônio vai para o fórum. E aí você vai ter que pagar alguns contadores, vai ter que pagar cartórios de registro de imóveis, cartórios de notas, vai ter que tirar inúmeras certidões de testamento e vários outros. Então, acumulado com tudo isso, 8% de TCMD, 5% de advogado, um valor para o contador, um valor para o fórum, mais 3% para o fórum, mais 2% para o cartório, tudo isso pode chegar a 20% do seu patrimônio. Mas isso, o seu filho precisa do dinheiro à vista. Por que eu falo isso? Porque o advogado ele pode muito bem parcelar para você, ok. Só que o Estado, para você dar entrada ao processo de inventário, para você registrar o patrimônio no nome da pessoa que vai herdar, ele precisa estar com todo o ITCMD, que é aquele imposto de transmissão causa-morte, que é 8%, ele tem que estar pago, então tem que ser à vista, senão você não faz nada. E aí eu te falo, 20% de todo o seu patrimônio é pouco ou é muito? Será que já rebaixa o meu filho de classe social ou não? Para algumas pessoas é muito, para outras nem tanto. E depende também de qual grau que o teu filho tá, né? Se o seu filho já tá muito bem empregado, se já tem alguma renda, se o seu cônjuge também já tá muito bem satisfeito, já tem uma renda e tudo mais. Só que não para por aí. Se o seu filho ele não tem esse dinheiro no bolso para dar aí, para pagar o Estado, o cartório, o advogado, o contador, ele vai ter que vender um patrimônio seu ou um patrimônio dele para custear esse processo de inventário. E o que ele tem que fazer? Ele vai de novo no fórum pedir autorização para o juiz determinar que ele possa vender o que é dele já, porque já é dele, ele está na posse, mas não tem a propriedade, não está registrado. Então ele vai ter que pedir para o juiz autorizar, vai ter que pagar uma taxa para liberação desse alvará também, tudo que nós pedimos vai ter que ser pago ali para o juiz, sempre tem que ter aquela cartela ali para o fórum, e aí só então, com a liberação do juiz, ele vai poder vender este patrimônio. O que acontece com quem vende um patrimônio quando está no período de inventário? Geralmente quem compra esse patrimônio são investidores. Por quê? Porque é um pouco temerário você comprar um patrimônio que está sob inventário, porque pode aparecer algum credor, pode aparecer outras dívidas, pode ter alguma briga, algum desentendimento na família, e aí ficar um pouco temerária essa compra e venda deste objeto, desse bem móvel ou imóvel.
Então, quem vai comprar esse patrimônio, ele é um investidor. Um investidor da mesma pessoa ali que compra imóveis de leilão, ele pode comprar o teu patrimônio. É o que tem mais certo hoje no mercado. O investidor, ele compra com deságio. E o investidor aqui com escritório, eu vejo muito isso, que o investidor ele compra de 15 a 20%, que é o valor real aí do seu patrimônio. E aí o que acontece? O seu filho, sua filha, sua mulher, eles vão perder de 20 a 40%. Então de 20 já é o normal. Aí vai ter que perder mais 40% de todo o seu patrimônio. É aí que eu falo, o seu filho vai ser rebaixado de classe social caso você não faça um planejamento sucessório, né? Então nós mostramos aí para você um primeiro quesito do inventário. O que é o inventário? Por que o inventário acontece? Quem que precisa passar pelo inventário? As dores do inventário que ninguém te fala. Realmente, eu tenho certeza que poucas pessoas fizeram essa conta com você hoje. Mas tem uma solução, né? Como que a gente pode fazer para evitar passar por esse inventário? Para evitar passar por esse processo de inventário doloso, demorado e caro, absurdamente caro. Já basta aí tantos impostos que você paga diariamente para ter o que você tem, para dar para tua família o que você dá, e ainda assim ter que pagar ainda muito mais para todo esse patrimônio e para os seus filhos. Bom, se você fizer um planejamento patrimonial e sucessório, você consegue eximir esse inventário, eximir esse processo de inventário, tirar ele da realidade da sua família de uma vez por todas, aniquilar esse inventário. E aí você vai me falar, vou fazer um testamento. Eu vou te falar que talvez, mas não é o melhor caminho. E também o testamento, ele não evita o inventário, tá? Vou fazer uma doação. Pode ser tão cara quanto o inventário, né? E aí, o que eu vou fazer, Priscila? Você pode fazer a holding familiar, que a holding familiar nada mais é do que um instrumento que a legislação brasileira te permite a fazer um planejamento. Que tipo de planejamento? Vários. O primeiro deles, um planejamento patrimonial, segregação do seu risco, e o segundo deles, um planejamento sucessório. O que seria esse planejamento sucessório? Fazer a sucessão em vida. Priscila, eu não quero falar sobre minha morte ainda em vida. Você não vai estar falando sobre sua morte, você vai estar falando sobre vida, você vai estar falando sobre as condições que os seus filhos vão continuar quando você não estiver mais aqui. Porque quando você vier a faltar, ele não vai precisar passar pelo inventário, porque você fez a holding. Porque tudo isso que você está construindo, aí sim você vai olhar e falar assim, filho, isso aqui tudo um dia vai ser seu. Porque se você não faz o inventário, não faz a holding e faz o inventário, é uma falácia você falar, filho, filha, isso aqui tudo um dia será teu. Na verdade vai ser assim, se você deixar que o inventário tome conta da sua família. Filho, isso aqui é do Estado, isso daqui é seu. É isso que vai acontecer. Quer você queira, quer não. Mas você tá aí, você tem uma solução, que é fazer uma holding familiar, que é um sistema de planejamento patrimonial e sucessório para você e sua família, que aniquila de uma vez por todas esse câncer da sociedade brasileira, que é o inventário. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Se você ficou com mais dúvidas sobre holding familiar, no Instagram, no YouTube, no Facebook, Priscila Ziliani, para você saber um pouco mais sobre esse instituto que é capaz de salvar o seu filho para que ele não seja rebaixado de classe social quando você não estiver aqui. Um forte abraço e até mais!